Fala galera, Felipe Regato no contato, Betting Expert, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 4 do nosso mini curso gratuito de apostas esportivas para iniciantes. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @FelipeRegato, para que a gente possa estar interagindo, tirando dúvidas e, claro, segue aqui no canal, compartilha esse vídeo para estar ajudando aí a nossa comunidade a crescer, beleza? Pessoal, vamos lá. Então, nessa aula 4, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos falar sobre um dos tópicos mais importantes para apostadores Panthers, tá? Que é a análise pré-jogo. Esse fator aqui é fundamental e você fazendo uma análise pré-jogo muito bem feita, as suas chances de sucesso, elas aumentam e aumentam demais nas apostas, tá? Então presta atenção nisso aqui. Eu vou deixar outros vídeos aqui na descrição para que você possa também estar assistindo e complementar aí o seu conhecimento sobre análise pré-jogo. Beleza? Pessoal, vamos lá, né? O que é essa análise pré-jogo, tá? Ela serve nada mais nada menos para te ajudar a encontrar boas oportunidades de aposta, seja em qual mercado for, né? Quando você faz uma boa análise pré-jogo, as coisas começam a ficar mais claras para você e você começa a enxergar boas oportunidades de aposta, beleza? E eu vou falar aqui para vocês alguns tópicos, eu vou dar 7 tópicos aí que são fundamentais que você analise para que você possa encontrar boas oportunidades, não cair em armadilhas e fazer de fato uma análise pré-jogo bem feita. Além disso, eu vou mostrar para vocês 3 sites que eu utilizo para estar fazendo as minhas análises, pegando informações e tirando conclusões aí para fazer as minhas apostas e dar as minhas sugestões de apostas no meu grupo VIP e etc. Beleza, pessoal? Então vamos lá, rapidamente eu vou falar alguns aspectos aqui que você precisa levar em consideração e depois vou te mostrar os sites para que você possa saber onde encontrar essas informações que são relevantes. Primeiro aspecto que nós temos que levar em consideração é: aquela partida, ela é um amistoso ou ela é um campeonato? Tá? Isso é muito importante porque não adianta, né? As equipes costumam se comportar de maneira diferente em amistosos do que em campeonatos, tá certo? Então a gente pega esses campeonatos de preparação das equipes europeias, né? As equipes começam ali com alguns jogadores titulares ou toda a equipe titular. Chega lá no segundo tempo, nos primeiros minutos do segundo tempo, troca praticamente o time inteiro, né? Por mais que seja um campeonato, entre aspas, aquilo ali é muito mais considerado um amistoso do que um campeonato efetivamente em que as equipes estão ali brigando para ganhar a partida, tá? Então você tem que levar em consideração esse fator aqui do amistoso versus campeonato, porque aí está num amistoso, você olha que a Barcelona contra uma outra equipe X, você fala, Barcelona vai ganhar de 50.000-0 esse jogo. Só que aí chega lá no segundo tempo, troca todo mundo, bota aqueles camaradas lá que nunca jogam, né, que jogam pouco, para jogar, e a gente sabe que a produção da equipe cai, né? A própria equipe já não entra com tanta seriedade, já não entra com tanto gás na partida normalmente, tá? Então leva isso em consideração. É um amistoso? Ou é um campeonato que aquela equipe está dando prioridade, é um campeonato que aquela equipe ali ela está fazendo de tudo para ganhar aquela partida, seja para ganhar o campeonato, para se classificar, passar de fase, enfim, tá? Você tem que levar isso aqui em consideração, porque senão você vai tirar conclusões erradas, beleza? E até mesmo quando for campeonato, presta atenção que campeonato é esse, tá? Será que é um campeonato que a equipe de fato dá prioridade? Né? Será que, por exemplo, pega lá as primeiras rodadas da Copa do Rei, né? E você pega os grandes times da Espanha, enfrentando muitas vezes equipes da segunda, da terceira divisão. Elas não estão dando prioridade nenhuma, entram no primeiro jogo daquela Copa do Rei lá, com a equipe toda reserva, né? Então, assim, presta atenção também que campeonato é esse, qual a prioridade que a equipe está dando para o campeonato, né? Uma coisa que você tem que levar em consideração, muitas vezes, se a equipe não tem jogo de um campeonato mais importante logo na sequência, né? Muito comum aqui no Brasil, as equipes estão jogando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que elas dão prioridade, só que dali 3 dias elas têm jogo do mata-mata da Libertadores. Com certeza no Brasileiro elas vão poupar jogadores, elas vão entrar com time reserva e você tem que levar isso em consideração para fazer a sua análise, tá? Porque senão você olha,
se deslumbra com aquela cotação, aí você faz a sua aposta e depois você vai ver que a equipe vai entrar toda a reserva para jogar o campeonato e aquela sua aposta perde total valor. Beleza? Segundo aspecto que é importante você levar em consideração é se aquelas equipes elas têm um histórico recente de confrontos, tá? Um histórico aí de um ano atrás ou até mesmo do mesmo ano, jogos que elas tiveram, seja pelo campeonato que você está analisando ou por outro campeonato, tá? Porque esses confrontos recentes eles vão nos falar alguma coisa. Nós podemos tirar dos resultados desses confrontos recentes informações importantes, né? Dados importantes, dados estatísticos importantes para uma futura análise, para que a gente possa analisar o nosso jogo, né? As estatísticas elas são importantes sim, porque senão elas não seriam estatísticas, beleza? Então verifica se você consegue encontrar confrontos recentes entre aquelas equipes. Só que não adianta, né? Você pegar confronto de 2, 3, 5 anos atrás, porque a equipe já mudou toda. Então procura pegar esses confrontos de fato bem recentes, beleza? Terceiro aspecto que nós temos que levar em consideração é aquele jogo ali é um clássico? É um clássico local? É um Grenal? É um Palmeiras e São Paulo? É um Fla-Flu? Né? Você tem que levar em consideração. Claro, aqui no Brasil a gente tem o conhecimento daqueles jogos que são considerados de fato clássicos. Mas e nos outros países aí? Espanha, Itália, você pega Inglaterra, Alemanha, os principais países aí europeus, vamos pegar assim. Você sabe quais são os clássicos daquela região? Isso é muito importante você saber, porque se você não sabe, às vezes você acaba tirando conclusões erradas, tá certo? Porque já dizia o poeta que clássico é clássico e vice-versa. Muitas vezes uma equipe vem muito bem, a outra não vem tão bem assim, tá lá embaixo na tabela, mas quando é um clássico essa distância ela diminui pelo fato de ser um clássico. A gente sabe que isso acontece, ok? Quarto aspecto, levar em consideração a escalação e desfalques daquela equipe, tá? Isso é muito importante, é um fator que eu sempre prezo muito. Muitas vezes, até no meu grupo VIP, eu deixo para dar as dicas em cima do laço, porque eu ainda não tenho a escalação confirmada das equipes, tá? Então isso você tem que levar em consideração, se aquela equipe está entrando com o time titular, se aquela equipe ela está com algum desfalque importante, 2, 3 jogadores que são de fato importantes para aquela equipe e muitas vezes não vão estar no jogo, isso pesa demais, tá? Então a escalação é um fator fundamental para você levar em consideração na sua análise pré-jogo. Quinto aspecto, fator casa fora, né? Nós sabemos que existem várias e várias equipes do Brasil e do mundo que jogando em casa são uma equipe e jogando fora são outra equipe totalmente diferente. Tá? Então leva isso em consideração, analisa os dados estatísticos daquela equipe em casa, analisa os dados estatísticos daquela equipe jogando fora. Se você acompanha o campeonato, procura colocar no papel como é que é aquela equipe em casa, como é que ela se comporta, como é que ela se comporta jogando fora, tá? Porque isso aí dá diferença. Existem equipes que jogando em casa é uma equipe nota 10 e jogando fora é uma equipe nota 4, nota 3. Tá certo? O porquê que isso acontece eu não vou saber te dizer, mas de fato isso existe e isso você tem que pesar na sua análise pré-jogo, ok? Sexto aspecto, solidez defensiva e solidez ofensiva. Analisa num campeonato, pega aí os dados do Campeonato Brasileiro, né, e olha os dados estatísticos de uma equipe jogando em casa e fora. Ela é uma equipe que toma muitos gols, ela é uma equipe que faz muitos gols, né? Como é que são os resultados daquela equipe? Né? Existem equipes muito boas que fazem muitos gols, mas tomam muitos gols. De repente, em jogos dessa equipe, é uma boa oportunidade para você entrar no mercado de gols, né? Over. Né? Então isso aqui, analisa isso. Né? Como é que é a solidez defensiva daquela equipe? Como é que é a solidez ofensiva daquela equipe? Aquela equipe ela é uma equipe que quando ela faz 1-0, quando ela faz 2-0, ela segura o resultado e para de jogar, fica só tentando controlar o resultado, ou ela é uma equipe que vai para o terceiro gol, vai para o quarto gol, vai para o quinto gol, vai para o sexto gol, né? Aquela equipe que não para, isso aí você tem que analisar, né? A gente pega aí, por exemplo, o Benfica da atualidade, né? Do ano passado, por exemplo, que ganhou o campeonato português. Cara, aquele Benfica fazia 1-0, fazia 2, 3, 4, 5, 6, 7, se deixassem eles faziam 10 gols na mesma partida, não parava nunca. Né? Já outras equipes que são tão boas quanto o Benfica, elas fazem 2-0 e morreu ali, elas vão ficar só
cozinhando o jogo, esperando o jogo acabar e estão contentes com aquele 1-0, 2-0. Tá? Então leve em consideração isso aqui para você ter uma ideia de opções de apostas para fazer. Beleza? E o sétimo aspecto que eu deixei aqui é a necessidade de vitória. Tá? Isso aqui você tem que levar em consideração como é que é a necessidade de vitória daquela equipe naquele jogo. Ela precisa muito vencer para passar de fase de um campeonato, ela precisa muito vencer para sair da zona do rebaixamento, ela está precisando muito da vitória para entrar numa zona de Libertadores, para brigar pela primeira posição do campeonato. Como é que está a necessidade de vitória daquela equipe? Ou ela está ali no meio termo, né? Se ganhar, ganhou, se não ganhar também não vai correr o risco de ser rebaixado. Né? Isso você tem que levar em consideração na análise, porque se a equipe está brigando por um título, cara, a fome que ela vai entrar naquele jogo é totalmente diferente de uma equipe que está ali no meio da tabela, sem ambicionar em muita coisa, sem ter perigo de cair para uma segunda divisão. A fome de vitória, a necessidade de vitória, ela é muito diferente nesses casos. Beleza, pessoal? Então deixei aqui 7 aspectos para que você possa estar fazendo a sua análise pré-jogo e vou mostrar aqui para vocês 3 sites que você pode entrar para encontrar alguma dessas informações que a gente listou aqui. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês agora 3 sites que eu uso aí para fazer as minhas análises. É claro que existem várias possibilidades, né? E você pode achar vários outros sites de estatísticas que possam te apoiar aí na sua análise pré-jogo. Eu vou compartilhar 3 com vocês aqui e aí depois vocês vão pesquisando mais sites conforme vocês vão julgando interessante, beleza? O primeiro site que eu quero compartilhar com vocês que eu uso para fazer as minhas análises é o Academia das Apostas Brasil. Tá? Então selecionei ali, vou deixar para você ver certinho o nome do site aqui. Esse é um site bastante conhecido no meio das apostas e eu vou explicar para vocês o porquê que eu gosto bastante desse site para estar fazendo as minhas análises, ok? Então vamos lá, quando a gente abre o site, né, ele já cai no dia com os principais jogos e aí você pode, né, selecionar aqui para baixo e clicando aqui você vai abrir mais várias outras partidas daquele dia, tá ok? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu julgo interessante. Coloquei para segunda-feira, deixa eu verificar algum campeonato aqui que já esteja em andamento há algum tempo mais, né, do que, por exemplo, o português aqui, enfim, né, Copa da Alemanha, a gente não tem muitos dados estatísticos. Deixa eu pegar o campeonato da Suécia, vamos pegar esse jogo entre IFK Göteborg contra o Falkenberg. Abri uma nova guia aqui, tá? Cliquei no jogo e aí vai abrir o jogo, tá certo? E eu vou mostrar para vocês o que eu mais gosto aqui nesse site, tá? Que são os dados estatísticos que ele me oferece. Primeira coisa, pessoal, vamos lá. Então, abri o jogo aqui, ó. A gente já percebe logo de cara que ele me dá os últimos confrontos entre essas equipes, ok? Então, em 2019, nós tivemos um jogo entre essas equipes, 1-1. Tivemos um amistoso entre as duas equipes. O FK Göteborg perdeu do Falkenberg por 2-0. No Falkenberg, jogando pelo Campeonato Sueco em casa, foi 1-1. De 2017 2016, eu já nem considero, porque muita água passou embaixo dessa ponte, beleza? Aqui, as odds, né, que estão no momento nas principais casas de aposta, beleza? Então, aqui as odds, né, o Göteborg aí favorito para vencer essa partida. E vamos descer até onde eu gosto muito de analisar, que são os jogos do Göteborg em casa e os jogos do Falkenberg fora, tá? Então, IFK Göteborg é o 6º colocado do campeonato, vai pegar o Falkenberg 13º, e aqui nós temos o IFK Göteborg, nos últimos 3 jogos, ganhou de 2-1, ganhou de 1-0, empatou 0-0, perdeu por 1-0, enfim. Temos os diversos placares aqui. Nos últimos 10, 11 jogos, aí, apenas uma derrota do IFK contra o Falkenberg, que vem nos últimos 10 jogos, aí, mais ou menos, com 2 empates e perdeu todos os demais jogos. 6-2, 2-0, 3-1, né? 3-2, 4-3. Então, a gente daqui, a gente já consegue identificar algumas coisas, né? Como, por exemplo, temos aí um IFK favorito para vencer a partida de fato, né? Porque é uma equipe que em casa está se apresentando bem, tem um bom retrospecto, contra uma equipe que fora de casa é bem provável que não tenha nem vencido ainda. Eu não olhei se teve mais jogos fora de casa, acredito que não, mas acredito que se forem só isso aí, é lógico que ela nem venceu ainda fora de casa, beleza?
porém a gente pode ver que é uma equipe que costuma deixar até os seus golzinhos aí jogando fora, né? Então, em apenas 3 oportunidades não marcou, tá certo? Nas demais oportunidades aí fez gol. Já o IFK é uma equipe que não costuma tomar muitos gols fora de casa, né? Então, acho que uma linha de ação para esse jogo seria, de fato, analisando estatisticamente, né, uma vitória aí do FK Göteborg, favorito, de fato, para vencer a partida, ok? Então, aqui a gente consegue ver bastante coisa, pessoal, como, por exemplo, nas primeiras rodadas, o Falkenberg aqui, ó, uma equipe que tomava e fazia gols, né? Então, às vezes abre uma janela de oportunidade para a gente entrar aí num mais 2,5 gols, né? Porque é uma equipe que faz e leva muitos gols. Então, assim, a gente tem que identificar esse tipo de comportamento, né? Já no início aqui, ó, o FK Göteborg, as 3 primeiras partidas, 3-0, 3-1, 3-0. É uma equipe que faz bastante gols também jogando em casa, né? Depois, as estatísticas foram nos mostrando uma diminuição no número de gols da equipe da casa. Mas eu gosto desse site do Academia das Apostas porque a gente identifica esse tipo de situação, né? E nos principais campeonatos, nos campeonatos locais, eu gosto muito de analisar esse fator aqui, ó, casa fora, beleza? Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês aqui no site da Academia das Apostas Brasil. Ainda você pode clicar aqui em prognósticos. Normalmente, né, nos principais campeonatos, ele vai fazer um resumo daquela partida para você, tá? E às vezes dá até uma dica de aposta. Aqui o campeonato sueco, como é um campeonato pequeno, ele acabou não mostrando o prognóstico, tá? Mas os dados estatísticos aqui são bem interessantes do Academia das Apostas Brasil, beleza? Então vou fechar aqui. E aí nós vamos aqui para outro site que eu uso bastante, que é o WhoScored, tá? Então é um site que eu gosto aqui para ver a provável escalação, e ele me dá outros fatores bacanas aí do site, tá? Então você digita aqui WhoScored e ele vai me mostrar os principais campeonatos. Deixa eu pegar um jogo que ainda não aconteceu. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, na Major League Soccer dos Estados Unidos, vamos clicar em DC United contra o Los Angeles Galaxy. Vamos ver o que ele fala aqui, algumas coisas. O site é em inglês, tá? Mas você clica no jogo que você quer e aí eu vou recomendar para você clicar aqui em Preview, tá? Aqui onde diz Preview, eu cliquei aqui agora, vai abrir, tá? Então abriu ali o Preview. O que é que ele já me dá logo de cara? A formação da equipe, das duas equipes e uma provável escalação, tá? Então essa é a provável escalação para esse jogo dessas duas equipes. Me dá mais alguns dados estatísticos ali. Outra coisa muito bacana desse site, além da gente ver a escalação, a gente vê aqui, ó, jogadores que vão desfalcar as equipes nesse jogo. Então, por departamento médico, cartão vermelho, né? Então, ela já nos passa isso aí. É muito importante para a gente analisar aquilo que eu falei dos desfalques. Aqui, ó, dúvidas, né? Então, esses 2 jogadores aqui ainda são jogadores que não sabem se vão começar a partida, tá certo? Aqui as últimas notícias das equipes. Se você tem dificuldade com o inglês, você pode copiar e colar no Google ali, no tradutor, que ele já vai traduzir para você, tá certo? Então aqui, ó, ele tem DC United sem esse jogador aqui, o Niel Fischer, né? Porque contra o Philadelphia ele se machucou, né? Machucou o joelho, pelo que eu vi ali. Vamos lá, você tem do lado dos Los Angeles Galaxy ali também lesões, né? Esse injury aqui, lesões. Enfim, aí você tem que parar para ler, não é o objetivo aqui, mas ali ele já dá algumas notícias da equipe, tá? E aqui alguns fatos sobre a partida. Então, o Los Angeles Galaxy tomou pelo menos, né, 3 gols nos últimos 3 jogos fora, tá? Então aqui ele vai fazer um preview para você, alguns fatos relevantes que ele considera para você levar em consideração para essa partida. Aí é aquilo que eu falei. Não tem dificuldade no inglês, coloca no tradutor que ele vai traduzir para você. Beleza? E a previsão que ele dá algumas previsões, né? Ele faz algumas previsões aqui, tá certo? E aí a mesma coisa, vai lá, coloca para você ver o que ele está te dando como previsão. Beleza? Então, ó, os últimos 2 jogos entre essas equipes, nós tivemos empates, tá? Então, são dados estatísticos que ele nos fornece aqui, mas o que eu mais gosto, pessoal, desse site é a questão da escalação e os jogadores que vão estar fora, beleza? E, por fim, outro site que eu gosto bastante é o SofaScore,
que é esse aqui que eu abri para vocês, bem conhecido, tem um aplicativo bem bacana aí para celular também, tá? Que ele nos mostra aqui, uma das coisas que eu mais gosto desse jogo é que a gente faz a análise de diversos jogos, mas a gente não tem como assistir vários jogos ao mesmo tempo. Então, às vezes, algumas análises a gente analisa, chega numa determinada conclusão, mas fica aguardando para fazer, às vezes, essa aposta durante o decorrer da partida. Tá? E o que esse site nos dá? Vamos pegar aqui, por exemplo, Leicester e Wolverhampton, que foi um jogo que já passou. Então, essas barrinhas aqui, elas são como um mapa de pressão, né? Quanto mais alta a barrinha e mais constante, significa que aquela equipe está jogando melhor, ela está criando mais chances de gol, né? Então, quando essa barrinha de fato aumenta bastante, é porque a pressão está grande. Tá? Então, a gente viu aqui um domínio bem considerável do Leicester, né? Com esse período aqui do Wolverhampton de pressão bem grande, inclusive teve um gol anulado aí do Wolverhampton, acho que foi para o VAR e anulou o gol, tá? E depois só Leicester, eu assisti esse jogo de fato, do meio para o final do segundo tempo ali, só deu Leicester, criou várias chances, tá? Então esse aqui é interessante para aquela partida que você fez uma análise, que você chegou numa determinada conclusão, só que você vai deixar para fazer a sua aposta durante o jogo. E aí você pode usar esse site, se você não tiver assistindo a partida, para que você possa ver se aquilo que você esperava está se confirmando, né? E essas barrinhas aqui, elas ajudam bastante. Claro que não é como você está assistindo o jogo, mas isso aqui já quebra um bom de um galho. Beleza? Então são esses os 3 sites. Para jogos aqui do Brasil, Globoesporte.com é obrigatório. Vai naquele tudo sobre Avaí e Grêmio, né? Tudo sobre Vila Nova e Bragantino. Ali fala escalação, enfim, das desfalques, bastante informação importante também no Globoesporte.com para os campeonatos aqui do Brasil, depois ali Libertadores, outras coisas também falam um pouco. Beleza, pessoal? Então era isso que nós tínhamos para falar nessa aula, tá certo? Então espero que tenha ajudado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.